Olá, meu irmão. Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. Esse livro que o Lucas escreveu, que eu estou usando a tradução do Ferreira, a da Bíblia atualizada dele, mas é um livro que dá para entender os primeiros cristãos primitivos, como era aquele grupo, como era que eles faziam, que eles se uniam. E eles estavam trabalhando a serviço do Cristo. É como se estivesse falando do Cristo agora através dos seus discípulos. E o Espiritismo é a volta do cristianismo. Então os espíritas atuais é convidado para aprender com esses mestres. E Paulo é um dos mestres, que o Lucas escreve lá mais do Pedro, do Paulo nesse livro, escreve de outros, mas ele não escreveu a história de todos, mas chama a atenção para que pudesse entender. E nesse livro a gente vai ver que o fenômeno mediúnico é muito intenso. Então entender mediunidade é muito mais fácil você entender o trabalho daqueles homens, daquelas mulheres, porque mediunidade só vem ser entendida a partir do Allan Kardec, que apresenta uma compreensão científica, filosófica para o fenômeno. Até então existia, a humanidade sempre existiu com a humanidade. A humanidade sempre teve. A partir do Lucas, que escreve o fenômeno do Pentecoste, a partir do fenômeno do Pentecoste, a mediunidade toma um sentido a serviço do Cristo e para o Cristo. Agora o Espiritismo chega explicando ela. Explica cientificamente e filosoficamente, mas ética, moral, o Cristo já deixou toda a base pronta, não tem que inventar mais nada. Então, nesse capítulo, o Lucas escreve, capítulo 21, versículo 7 ao versículo 16. Ele diz, Paulo em Cesárea. Paulo estava vindo, a viagem, indo na direção de Jerusalém. Uma das últimas viagens dele. Em Jerusalém ele vinha se despedindo dos amigos. E aí ele diz assim, o Lucas escreve, quanto a nós, concluímos a viagem iniciada em Tiro e chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Ele ia, a cidade que ele ia passando, porque às vezes o navio vai carregar, descarregar, vai sair no outro dia, ele aproveitava para conversar com os irmãos, dar força, dar coragem, dar ânimo e contando as novidades. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesárea. Cesárea foi um grande grupo, é uma cidade fundada lá, em homenagem ao César, por isso que tem esse nome Cesárea, era um grande centro, era o porto, como se fosse o porto de Jerusalém, é como se fosse, porque ali também era onde estava quartel, generais lá, quartel romanos, era uma cidade importante. E entrando na casa de Filipe o evangelista, que era um dos 7, Filipe ainda fazia parte daquele grupo que estava com Cristo, evangelista. E que foi escolhido aqueles 7 no início para tomar conta das partes das pessoas carentes. Ele era um dos 7 escolhidos, que o principal era o Estevão, mas o Estevão tinha sido morto pelo próprio Paulo. O Paulo que criou a balbúrdia que mataram o Estevão. O Paulo que fez isso. O Estevão que hoje era um dos ajudantes do Paulo. Aí ele disse, entrar na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com eles. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam, ou seja, Filipe tinha 4 filhas, todas 4 eram médios, todas profetizavam, ou seja, todas tinham o fenômeno mediúnico aguçado. Lógico que o Filipe também tinha, imagine, era um daqueles do início do Cristo. E ele tinha 4 filhas. E ele morava lá em Cesárea já tinha uns 20 anos que ele morava em Cesárea, fazendo o grupo, comandando um grupo imenso. Demoramos ali alguns dias. Veio da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ágabo era profeta. Profeta é médio.
Esse Ágabo já tinha trabalhado com Paulo lá atrás. Ágabo era um grande orador, mas era médio também. E ele diz esse fenômeno, é um fenômeno mediúnico, de novo, para que a gente possa entender. O Ágabo, que aproximando de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os seus pés e as suas mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo. Ou seja, está falando, ele está mediunizado. É isto que os judeus em Jerusalém farão do dono desse cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. É uma mediunidade do Ágabo, essa mediunidade de encenação. Existia esse tipo de mediunidade lá no Velho Testamento. Você vai ver no Velho Testamento alguns profetas, Isaías mesmo era um deles, que ele fazia a mediunidade de... Tem uma mediunidade lá que tem um profeta que rasga a roupa em 12 pedacinhos, para simbolizar as 12 tribos, todos têm os ensinamentos. E aqui, a mediunidade dele era de encenação. Então ele vem, e o que é que ele faz? Pega o cinto do Paulo, tira, amarra os pés e as mãos e diz, o Espírito fala: é isso que está reservado para você lá em Jerusalém. Vai ser entregue aos gentis. Ele vai ser entregue. E é o que vai acontecer. Mas, ele está dizendo que vai acontecer, mas o Paulo já sabia que ia acontecer, que ele precisava ir para Jerusalém, ia sofrer prisões, ia ter sofrimento. Mas outros médios nas outras cidades que ele tinha também já tinha avisado. E esse mais um fenômeno mediúnico, que aí nós vamos entender a mediunidade, porque é explicado pelo Espiritismo. A mediunidade é o Espírito que está dando informação para o médium. Quando essa informação vem para o médium, você imagina o inconsciente do Espírito está passando para o inconsciente do médium. Está passando em nível de perispírito para perispírito. E essa informação do perispírito, ele vai descendo por filtros, chega na placas energéticas do chakra, corre para a glândula pineal, que é a glândula do fenômeno mediúnico. A glândula pineal, ela recebe as informações físicas, que é de frequência, e ela joga para o tálamo. E o tálamo descodifica para reações químicas. É estudado isso. E o tálamo joga para o córtex, que o córtex, dependendo do córtex, ele vai responder e traz para a consciência. E esse fenômeno mediúnico é discutido no Espiritismo e é bem entendido. Tem reações, tem vários companheiros que fizeram estudos sobre isso. No início do Allan Kardec, e cientistas, como Richer, Kruk, Bolzano, Delane e tantos outros estudaram o assunto. Mais recentemente, o Hernani de Guimarães, o Jorge André, a Marlene Nobre estudaram o assunto. Quem tem feito um bom trabalho ultimamente sobre esse assunto é o Décio Iandoli, que ele está fazendo um apanhado, juntando com a fisiologia, ele como professor de fisiologia, está juntando esse apanhado e fazendo um belo trabalho, Décio Iandoli, sobre essas explicações fisiológicas. Ainda vai precisar algumas explicações mais da bioquímica, da física, agora a física quântica trazendo bastante trabalhos, bastante informações, mas a mediunidade é conhecida cientificamente e filosoficamente. Então esse médio, você veja esse médio, o Ágabo, ele mostra esses sinais, e dizendo que ele vai... Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Rogaram. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim? E partiu o meu coração. Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Senhor Jesus. Mas ele não vai morrer em Jerusalém. Jesus aparece para ele também num fenômeno mediúnico e diz para ele ficar calmo, porque os testemunhos que ele está dando em Jerusalém, ali diante do Sinédrio, diante daquelas pessoas, das autoridades, ele vai precisar dar em Roma. Ele vai para Roma, ele vai morrer em Roma, mas ainda ele fica aí naquilo. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco.
trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Você veja as lições. Essa lição de Paulo e Cesária, que esteve algumas vezes, mas essa agora é uma das últimas viagens dele lá para Cesária, e conversando com os discípulos, dando as lições, e recebe a mediunidade lá do Ágapo, chamando a atenção, de novo confirmando o que as pessoas já esperavam, e vai acontecer o que ele disse. Ele vai ser preso, e na realidade ele vai ser entregue aos gentis. Apesar dos judeus quererem matá-lo, mas ele vai ser entregue aos gentis. É o gentis que vai tomar conta dele, principalmente os romanos. Meu irmão, que Deus te guarde, uma boa sorte. Se você não leu o livro dos Médiuns do Allan Kardec, leia para você entender melhor o livro Atos dos Apóstolos. Que Deus te guarde, boa sorte, proteja você e sua família, muita paz, e não esqueça, tome o caminho do bem e deixe o pau quebrar.